senhor presidente dessa sessão do Senado Federal, Jorge Viana, a quem eu cumprimento. Quero saudar os homenageados dessa sessão, saudando o senhor José Orsino Gonçalves da Silva Júnior, o doutor Edson Viana Moura, presidente do Conselho da Baterias Moura, que é a empresa agraciada nessa sessão, e uma saudação à dona Yolanda Vital Queiroz, que está representada pelo senhor José Edilson Norões, que representa que é diretor-presidente do Grupo Edson Queiroz. Eu quero saudar a todos aqui presentes, as colegas e colegas senadores, e dizer que essa é a 5ª edição do Prêmio da Comenda José Hermílio de Moraes. E eu tenho a satisfação de, nessa 5ª edição do prêmio, destacar a homenagem que o Senado da República faz a empresas e empresários que se destacam na contribuição, na relevante contribuição ao desenvolvimento econômico do nosso país. E também as ações de promoção, sobretudo voltadas para áreas de responsabilidade social e ambiental e cultural, o que também, evidentemente, contribui muito para a contribuição do setor empresarial ao nosso país. Eu gostaria de, inicialmente, evocar a figura do patrono dessa insígnia, um grande brasileiro, um ícone da indústria do nosso país, o meu eminente conterrâneo e saudoso empresário José Hermílio de Moraes, uma legenda da indústria brasileira. Um homem que, durante os tempos em que o Brasil iniciava a consolidação da sua indústria, especialmente a consolidação da chamada indústria de base do nosso país. Esse homem que foi senador, que integrou essa casa e que era um brasileiro cheio de impregnado de um sentimento nacionalista, ele pôde criar as bases de um grupo empresarial que se destaca até hoje na história do Brasil, o Grupo Votorantim, que foi pioneiro no Brasil na produção da chamada indústria de base, insumos básicos, a metalurgia de alumínio, de níquel, de cobre, a indústria de cimento, de produtos químicos. Eu diria que a matriz industrial brasileira não seria completa e nem teria dado margem ao crescimento desse setor, não fosse o visionarismo, a capacidade empreendedora desse notável brasileiro que foi Zé Hermílio de Moraes, que é, a um só tempo, referência e inspiração. Referência porque nos ajuda a compreender, ao longo da trajetória da indústria brasileira, os percalços e as dificuldades que enfrentamos. E inspiração, porque esse prêmio é um tributo à tenacidade, à perseverança de brasileiros que empreendem em meio ainda a um ambiente hostil, a um ambiente em que frequentemente nós nos deparamos com obstáculos, com dificuldades que ainda estão presentes. Eu quero dizer que a presença hoje dos homenageados, eu acho que a comissão do Conselho dessa comenda, mais uma vez, de forma muito judiciosa, promove essas escolhas. Não apenas porque premia o mérito, essencialmente o mérito, mas porque tem também a compreensão de que o Brasil, na sua diversidade regional, é preciso homenagear especialmente, minha cara senadora Lúcia Vânia, aquelas empresas e aqueles empresários que, em condições em que algumas regiões do país, aonde
o desenvolvimento empresarial é ainda mais difícil. Esses notáveis empreendedores valorizam essa ilustre galeria de homenageados com a comenda José Hermílio de Moraes. Eu quero, nesse momento, homenagear a todos, mas peço licença, já que a senadora Lúcia Vânia e o senador Eunício Oliveira haverão de destacar especialmente o mérito e as razões que justificaram a concessão desse prêmio à dona Yolanda Vidal Queiroz e ao empresário Orsino Gonçalves da Silva Júnior. Eu pediria licença para, ao mesmo tempo em que enalteço a trajetória de ambos, quero, nesse momento, pedir licença para, de modo mais, para dar um realce à premiação de uma empresa pernambucana, cuja trajetória eu conheci e conheço, e que é realmente uma história notável de empreendedorismo e, sobretudo, de antevisão do desenvolvimento do nosso país. Eu gostaria de homenagear a Baterias Moura, dizer que essa empresa foi fruto eu diria que da obstinação de um brasileiro também notável, o meu conterrâneo, o empresário Edson Mororó Moura, que, ao lado de sua esposa, Maria da Conceição Moura, lançou as bases desse empreendimento, que é, sem dúvida nenhuma, um empreendimento hoje que se constitui numa referência no nosso país. Esse extraordinário casal protagonizou uma bela história de lutas e sucesso, cujo início data de 1957, no município de Belo Jardim, plantado no agreste pernambucano, a quase 200 quilômetros do Recife, numa época em que a indústria automobilística brasileira ainda engatinhava. Menos de 500 veículos circulavam no Recife e apenas um em Belo Jardim. Edson e Conceição davam início e transformavam em realidade o sonho aparentemente impossível de fabricar e vender baterias de qualidade sob a marca Acumuladores Moura. Em meados da década de 70, quando os filhos Edson, que está aqui na mesa, Sérgio, Pedro e o seu genro, Paulo Salles, também aqui presentes, se incorporaram à empresa, o maior mercado para baterias do Nordeste, justamente o Recife, ainda era inteiramente dominado por fornecedores do Sudeste. No fim da década de 70, uma inovação no modelo de negócio da companhia foi decisivo para o crescimento dos negócios. A Moura implantou a Rede Baterias Moura, um padrão de distribuição diferenciado que funcionava agregando sociedade aos gerentes de filiais que distribuíam os produtos da marca. Com isso, os empresários conseguiram aumentar a motivação e o comprometimento dos gestores destas unidades. Hoje, a rede de baterias Moura conta com 66 distribuidores que comercializam 55% das baterias vendidas a cerca de 28 mil clientes ao mês em todo o território nacional. Enquanto isso, unidades independentes atendem países sul-americanos e europeus. A empresa coleciona numerosos prêmios de melhor fornecedor elétrico concedido pelas montadoras. E o jornal Valor Econômico já a distinguiu por 2 vezes como a melhor empresa brasileira do segmento de autopeças, o que muito honra o Estado de Pernambuco. Hoje, com 57 anos de existência, a Moura é integrada por 6 fábricas, 4 em Belo Jardim, uma em Itapetininga, em São Paulo, e outra no distrito de Pilar, na Argentina,
que fabricam 7 milhões de baterias automotivas, além de solução para diversas outras aplicações, empilhadeiras, tratores, motocicletas, trens, metrôs, barcos e telecomunicações. Em 2013, a Moura inaugurou a maior fábrica de baterias industriais da América do Sul. O grupo gera cerca de 4.000 empregos diretos, metade dos quais em Pernambuco. Nos últimos 5 anos, 83% dos postos de trabalho foram criados lá no nosso agreste pernambucano. Desde 2009, a empresa é gerida segundo o sistema de copresidência. Sérgio e Paulo na presidência executiva e Edson como presidente do Conselho de Administração. Uma marca das baterias Moura é a sua incansável busca pelo desenvolvimento e inovação tecnológicas. Nesse campo, destacam-se as parcerias do Instituto de Tecnologia Edson Mororó Moura com as universidades na promoção de pesquisas inovadoras sobre fontes energéticas sustentáveis, veículos elétricos e desenvolvimento de novos produtos e processos. Paralelamente a todos esses êxitos industriais e comerciais, a Moura prestigia uma série de ações de responsabilidade social, educacional e cultural, em benefício direto de 22 mil pessoas, desde uma associação de recicladores e artesãos, que congrega mais de 60 organizações, empresas, escolas, residências, até a Orquestra Viva, que incentiva as vocações musicais de colaboradores e moradores de Belo Jardim, levando a cultura erudita e popular a muitos públicos e eventos. Portanto, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, a presença hoje desses homenageados valoriza essa galeria. Mas eu acho que esse é um dia também, quando o Senado Federal homenageia o setor industrial e o Dia da Indústria, é um dia para também fazermos aqui rápida reflexão sobre os desafios da indústria brasileira. Meu caro presidente Jorge Viana, há poucos dias, um instituto consagrado no estudo das questões atinentes à manufatura, o Boston Institute Group, produziu um estudo que é extremamente preocupante. Ele analisa o desempenho de 27 países, sobretudo países que têm maior peso na exportação de manufaturados. E nessa análise, eles concluem, e nesse estudo fica evidente a perda crescente de competitividade da indústria brasileira, o que é um dado extremamente preocupante. E a constatação é simples, é de que está caro produzir no Brasil, muito caro produzir no Brasil. Meu caro senador Ciro Miranda, esse estudo alcança uma década, uma análise da evolução dos custos do Brasil de uma década. E ele aponta algumas questões muito preocupantes. Primeiro, um descompasso entre o aumento do custo unitário do trabalho e a elevação da produtividade. Segundo, a elevação do custo de energia, que no Brasil alcançou nesse período 90%. O aumento do preço do gás, além de uma série de custos sistêmicos que ainda estão presentes, sobretudo relacionados com a carga tributária elevada e disfuncional, os custos logísticos, as questões associadas à burocracia. Mas quando analisamos esse quadro de evolução de custos versus produtividade, nós encontramos aí um dado muito preocupante. Nesse grupo de países, ao longo de uma década, esses países tiveram um ganho de produtividade médio de 25%. E nesse período o Brasil teve um ganho de apenas 3%. Hoje, meu caro senador Ciro Miranda, o Brasil tem um custo mais alto em manufatura comparada do que os Estados Unidos, em 23%.
Como resultado de tudo isso, o que assistimos é uma perda de posição relativa da indústria na formação do PIB do país. E o que é mais grave, um agravamento, um aumento do déficit de manufaturados, ou seja, o Brasil importa muito mais manufaturas do que importa. E hoje esse coeficiente de importação ainda não é, eu diria, assustador em termos absolutos. Mas o que preocupa é a forma como vem se acelerando esse coeficiente de penetração das importações de manufaturas ao longo dos últimos anos. E já alcança 23% de todos os bens industriais consumidos no Brasil. Portanto, falar da indústria é também fazer uma reflexão sobre esse momento da indústria brasileira. Isso nos remete à necessidade de discutir uma agenda pró-competitividade, uma agenda que traduza uma aliança entre o setor público e o setor privado, que não reclama proteção e muito menos quer pactuar com a ineficiência. O que o setor privado deseja é que, através de uma aliança verdadeiramente cooperativa entre o setor público e o setor privado, nós possamos atuar juntos para reduzir custos sistêmicos e para ajudar os ganhos de produtividade que serão fundamentais para a sobrevivência da indústria brasileira. E, evidentemente, a inovação, esse esforço na inovação é fundamental para garantir esses ganhos de produtividade no futuro. Mas a inovação tem também como pilar fundamental a educação, a necessidade de termos um sistema educacional mais eficiente, que torne o nosso trabalhador mais produtivo, com maior capacidade de assimilar os programas de treinamento e de formação profissionais. Portanto, é um imenso desafio. O que nós não podemos aceitar é que o Brasil possa viver uma espécie de aventura regressiva, que o Brasil, que construiu, pelo trabalho de gerações, uma das mais importantes plataformas manufatureiras da América Latina, que o Brasil possa assistir o desmonte desse ativo que é um patrimônio do país e que possa, inclusive, constatar que o Brasil está vivendo um processo regressivo na medida em que se está reprimarizando a pauta de exportação do país. Ou seja, o Brasil voltou a ser um país de exportador de commodities agrícolas e minerais e as manufaturas vão perdendo cada vez mais espaço nas exportações brasileiras. Portanto, esse é um dia de homenagear, mas é um dia também de fazer uma reflexão. E essa casa tem uma responsabilidade de poder focar uma agenda pró-competitividade, de atuarmos firmemente para melhorar o ambiente na área da tributação e como podemos e devemos acelerar o passo nessa área. Portanto, eu quero mais uma vez abraçar os homenageados e dizer que crescer pela indústria é sempre melhor. Não há melhor maneira de crescer se não crescer pela indústria. A indústria impacta a produtividade, a indústria paga melhores salários, a indústria desenvolve os recursos humanos, a indústria dissemina o conhecimento tecnológico. Portanto, os países melhores são exatamente os que crescem pela indústria. Portanto, no dia em que o Senado homenageia a indústria, vamos fazer nesse país uma grande frente para poder preservar esse ativo que é tão precioso ao nosso país. Muito obrigado a todos.